usar como referência principal esse livro do Snar. Tem algumas partes do curso em que eu provavelmente vou falar coisas que não estão nesse livro, aí eu dou as referências apropriadas quando chegar a hora. Mas isso vai ser mais para o final do curso, falar eventualmente alguns tópicos que não estão aqui. Tem outro livro bacana do Armando também, que também vale a pena consultar. Não está uma boa referência complementar, mas de qualquer jeito, quando eu for falar coisas que não tem no livro do Snar, eu vou mencionar para vocês. Bom, esse é um curso, então, sobre medida e integração. Talvez valha a pena fazer alguns comentários iniciais sobre por que esse curso é interessante, quer dizer, por que isso é um curso importante, uma coisa que a gente precisa aprender para entender várias outras coisas de análise de outras partes da matemática. Bom, noção de medida, provavelmente vocês já viram a palavra medida em algum outro contexto, por exemplo, nos primeiros cursos de análise. Eu acho que já no curso de análise na reta, quando a gente estuda integral de Lebesgue, aparece a noção de conjunto de medida nula, né? Então, deixa eu tentar lembrar essa noção de conjunto de medida nula, digamos contido na reta ou contido em Rn. A gente diz que conjunto de números reais tem medida nula se para todo epsilon positivo existe uma família de intervalos, ou seja, existem intervalos IN, né, com N natural. Então, para cada N, N é um intervalo. N bem N números reais, tais que o X está contido na união desses intervalos, né? E se a gente somar, bom, pode ser uma família infinita, mas indexada pelos naturais, a gente sempre pode olhar para a série. Se a gente somar os tamanhos desses intervalos, Bn menos AN, para todo N natural, não só isso converge, mas isso fica pequenininho, isso fica menor que epsilon. Então o conjunto tem medida nula se a gente pode cobrir ele por uma união, em geral, enumerável de intervalos, de maneira que a soma dos comprimentos desses intervalos fique muito pequena, enfim. Tão pequena quando a gente quiser, no sentido de que se dá qualquer epsilon, você consegue alguma união de intervalos com essa propriedade. Se você muda o epsilon, talvez você tenha que mudar a família de intervalos. Né? A gente vai querer fazer coisas mais gerais, vai querer, dado um conjunto de números reais, atribuir uma medida a ele. Talvez a coisa mais elementar. Bom, isso é a noção de medida nula. Tem conjuntos que a gente sabe medir, na reta provavelmente sabe medir em intervalos. Você tem A e B números reais, com A menor que B, ou menor ou igual a B, bom, tanto faz. A medida dos intervalos, ou se vocês quiserem, a medida de cada um dos intervalos ficaria melhor. Bom, deixa eu começar. A medida do intervalo AB é, por definição, B menos A. E a medida de cada um dos intervalos fechado em A e aberto em B, aberto em A, fechado em B, e fechado em A, fechado em B, também é A. Também é B menos A. É uma espécie de definição básica. A gente já começa aprendendo a medir intervalos, são os objetos mais simples possíveis, e a partir daí a gente vai aprender a medir outros conjuntos. Então, a noção de medir conjunto de medida nula, que vocês possivelmente já viram antes, ela está diretamente relacionada com essa noção de medidas de intervalos. A ideia
é que a gente aprende quase que como um axioma, como uma definição básica, a medir intervalos, e a partir daí a gente desenvolve uma teoria que permite medir conjuntos bem mais gerais. Por exemplo, se um conjunto está contido numa união de intervalos com soma de medidas arbitrariamente pequenas, a gente decreta o conjunto tem medida nula, e a gente vai usar o conjunto simples para medir conjuntos mais complicados. Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazer, mas a gente não faz isso à toa. A ideia é que uma teoria da medida está relacionada com a teoria de integração. Então, o Isnar, logo na introdução, dá 2 exemplos que mostram que a teoria de integral de Riemann, que é a primeira teoria de integração que a gente costuma ver na vida, tem problemas sérios de incompletude, que tem várias coisas que deveriam ser verdade para a integral de Riemann que não são. E a gente vai, nesse curso, falar da teoria da integral de Lebesgue, que é bastante mais completa, em que vários teoremas, por exemplo, se uma coisa que é verdade muito em geral para a integral de Riemann é uma coisa assim: você tem uma soma de funções, digamos fn de um certo intervalo AB para R, digamos positivas, para simplificar um pouco a situação, funções positivas de um intervalo em R. A gente pode, digamos, integráveis, né? Se a gente soma essas funções e integra, isso seria muito interessante que isso fosse a soma das integrais. Bom, e isso vai ser verdade para a integral de Riemann em condições muito gerais. As funções, desculpa, vai ser verdade para a integral de Lebesgue em condições muito gerais. A integral de Lebesgue é uma integral que generaliza a integral de Riemann. Toda função integrável a Riemann é integrável a Lebesgue, mas não vice-versa. Generaliza no seguinte sentido, quer dizer, no caso da integral de Lebesgue, se um dos lados for infinito, quer dizer, se essa função aqui não for, então essa integral der mais infinito, porque essa função é grande demais, o outro lado também vai dar infinito e vice-versa. E se um dos lados ficar limitado, o outro também vai ficar e vai valer a igualdade. Quer dizer, essa igualdade vale sempre para funções integráveis a Lebesgue. De fato, essa função que aparece aqui dentro vai ser integrável a Lebesgue também. Agora, para funções integráveis a Riemann, mesmo quando esse lado faz sentido, dá uma coisa limitada ou bem simples, o lado esquerdo pode não fazer. Deixa eu dar um exemplo que mostra que isso aqui implicitamente eu estou supondo que, quer dizer, eu estou querendo concluir que isso aqui é integrável, né? Então, isso é verdade para a integral de Lebesgue. Mas não para a integral de Riemann. Então, deixa eu dar um exemplo simples. Por exemplo, os racionais são enumeráveis, né? Então, se eu intersectar os racionais com qualquer coisa, dá enumerável. Então, de fato, dá para listar todos os elementos desse conjunto assim. São conjuntos assim, x1, x2, x3. É possível exibir uma sequência cujo conjunto dos valores dá exatamente todos os racionais do intervalo 0, 1. E a partir daí a gente pode criar uma sequência de funções, seja então fn de 0, 1 para R,
ou para zero infinito, né? São funções positivas, tais que fn de xn é 1 e fn de y é 0 para qualquer y diferente de xn. Então, o fn é simplesmente a função característica do xn, uma função que vale 1 no xn, chamada função característica do xn. Né? Função característica de um conjunto é uma função que vale 1 no conjunto e 0 fora. Função característica do conjunto cujo único elemento é o xn, né? É uma função que vale 1 no xn e 0 com todo o resto, ela só tem um valor não nulo. Essa fn é integrável a rima, por exemplo, né? E a integral dela dá zero, só tem um ponto em que ela não é zero, né? Integral de 0 a 1 de fn de x é zero para qualquer n natural. Mas o que é essa soma? Bom, em particular essa série aqui converge dá zero, né? Integral de 0 a 1. Se somar a zero, dá zero, né? Essa série converge dá zero. A gente gostaria de concluir que no lado esquerdo, aquele negócio lá é integrável, a integral dá zero também, mas isso não é verdade para a integral de Riemann. Isso vai ser verdade para a integral de Lebesgue. Esse negócio, quando é que alguma função fn não é zero? Quando o ponto for algum dos xn, né? Para o ponto ser algum dos xn, ele tem que ser racional. E se ele for racional, ele vai ser algum dos xn, o fn vai valer 1 nele, e todas as outras vão valer 0. Então essa soma dá 1, se x for racional. E dá 0 caso contrário. Então ela é a função característica dos racionais do 0, 1. Função que é 1 nos racionais e 0 nos irracionais. Isso aqui, função característica, eu gosto de denotar aqui, assim, aqui dos racionais. O Snyder escreve como 1. Eu acho meio esquisito chamar a função de 1, que é a interseção 0, 1. Ele usa umas notações assim, às vezes 1 dobrado. Eu gosto mais do que. Então deixa o que por aí. Esse negócio não é integrável a Riemann. Às vezes eu boto por exemplo porque lá, mas isso é meio galicismo. Mas é integrável a Lebesgue. E a integral, para a integral de Lebesgue, a integral desse negócio de fato vai ser 0. O que é razoável, porque essa função ela só não se anula nos racionais. Ela é positiva nos racionais e é 0 nos irracionais. Então, muito menos racionais do que irracionais. Isso pode ser tornado preciso com a teoria, por causa da medida de Lebesgue. A medida dos racionais é 0, porque a medida de qualquer conjunto enumerável é 0. Uma união enumerável de conjuntos de medida nula tem sempre medida nula. Coisa que vocês nunca viram, vocês vão ver em breve. Então é razoável com uma função que não se anula só num conjunto de medida nula tem integral 0, porque ela afinal quase sempre vale 0, né? Então a integral de Lebesgue ela se comporta melhor sob esse ponto de vista. Ela tenta medir os conjuntos onde a função tem um valor parecido com uma certa coisa e usa essa informação para definir integral em muitas situações em que a integral de Riemann não faz sentido. Então, um dos objetivos desse curso é fazer uma teoria de integração mais completa, mas também mais geral, que a medida que a gente vai introduzir para definir a integral de Lebesgue, então, num certo sentido, para várias aplicações, a integral de Lebesgue e a medida de Lebesgue são objetos centrais desse curso. Mas a teoria da medida de Lebesgue, ela pode ser generalizada de muitos jeitos. Tem muitas outras medidas que não são medidas de Lebesgue. Tem vários jeitos de medir um conjunto que, às vezes, correspondem a colocar pesos maiores em certos pontos do que em outros. Isso tem a ver com a noção de distribuição de probabilidade. Então, a gente vai também falar de medidas muito mais gerais do que a medida de Lebesgue
E em certos momentos vamos discutir como é que essas medidas se relacionam com a medida de Lebesgue. Algumas medidas são absolutamente contínuas em relação à medida de Lebesgue. Isso quer dizer que se você tem um conjunto de medida nula, no sentido de Lebesgue, desse aqui, então ele vai ter medida nula em relação a outra medida. Mas nem toda medida é assim. Tem medidas que dão peso positivo para certos conjuntos de medida nula. Então, a gente também vai, ao formalizar a teoria da medida de Lebesgue, a gente vai, com pouco esforço adicional, criar uma teoria muito mais geral de medida, com teorias de integração associadas que vão permitir a gente estudar objetos muito mais gerais que esse. Mas já para medidas de Lebesgue, para integral de Lebesgue, esse curso cria ferramentas matemáticas importantes para quase qualquer coisa de análise, por exemplo, que vocês vão estudar depois. E teoria da medida é uma ferramenta, é absolutamente essencial para várias outras coisas de matemática. A probabilidade, por exemplo, a teoria moderna de probabilidades toda é baseada na teoria da medida. E a teoria ergódica também, que é um assunto estreitamente ligado a sistemas dinâmicos, que é o estudo de medidas que são preservadas por uma certa dinâmica. Sistemas dinâmicos, a gente estuda transformações de um espaço nele mesmo. Em geral, a gente pega a planta e aplica a mesma transformação um monte de vezes e quer ver o que acontece quando o tempo fica grande, né? A teoria ergódica estuda sistemas dinâmicos que preservam uma certa medida. Por exemplo, o estudo de difrãos conservativos que preservam o volume, preservam medidas de Lebesgue, mas podem preservar medidas muito mais gerais do que essa. E esses sistemas aparecem naturalmente em vários contextos, por exemplo, em aplicações para física e coisas desse tipo, mas aparecem muito naturalmente em matemática também, para sistemas dinâmicos muito gerais. Todo sistema dinâmico razoável tem uma boa quantidade de medidas invariantes. Às vezes tem uma só, isso tem consequências dinâmicas também importantes. Quer dizer, a relação entre teoria da medida e sistemas dinâmicos é muito importante. Então, esse é outro assunto, essa coisa que chama teoria ergódica, que é o estudo de dinâmica e transformações que preservam medida. É uma coisa fortemente baseada na teoria da medida. Então, esse curso vai ser importante para quem quer estudar sistemas dinâmicos também, para quem quer estudar probabilidade, para quem quer estudar análise. Então, é um curso central em vários aspectos, né? Bom, então, feito um pouquinho de propaganda inicial, a gente vai começar com a teoria. Deixa eu tentar não fugir muito do livro do Isnar. Para isso eu tenho que colar um pouquinho para lembrar da ordem. A gente vai começar definindo medidas com estruturas bastante simples, mas à medida que a teoria evolui, a gente vai colocando hipóteses, vamos ter estruturas mais sofisticadas. Então, vamos tentar começar estendendo essa noção de medidas de intervalos para conjuntos ainda muito simples, são uniões finitas de intervalos. Depois, num certo momento, a gente vai considerar uniões enumeráveis de intervalos e depois coisas mais gerais ainda, né? Mas acho que talvez seja uma boa ideia eu ficar mais ou menos no meio do quadro que o pessoal está filmando. Então deixa eu apagar isso daqui. Muito bem. Então a gente definiu medidas de intervalo, é um negócio que eu acabei de apagar, né? O Isnar usa essa notação lambda, né, para medidas de Lebesgue, mas em particular para medidas de intervalos. Então a medida de um intervalo AB ou do intervalo, então estão todas as variações, né? Fechado em A, aberto em B, fechado em A, fechado em B e aberto em A, fechado em B, são todas iguais a B menos A, né? Onde A e B são reais.
A menor, eu escrevi A menor que B, pode ser menor ou igual a B, né? No caso A menor ou igual a B, o único conjunto desse que é não vazio é esse aqui, né? Se A for igual a B, o intervalo AB é simplesmente o conjunto com um elemento só, que é o A. Então, conjuntos com um elemento só tem medida zero, por definição. São intervalos de tamanho zero, a medida deles é zero. Então, feito isso, né? A gente, então basicamente, repetir essa definição que a gente tinha feito. Esse lambda a gente vai usar depois para as várias extensões dessa noção de medida, em particular a gente vai usar para a medida de Lebesgue. A gente tem a noção de semianel. Né? Um semianel é uma família de conjuntos. Então, uma família a gente pode chamar de S, talvez, semianel de subconjuntos de um conjunto dado ômega tal que se a gente tem a interseção de dois conjuntos, você tem dois conjuntos A e B nessa família, então a interseção B está nessa família. E se a gente tem um conjunto contido em outro, A e B em S, A contido em B, então B menos A, quer dizer, os pontos de B que não estão em A, é uma união finita, então existem C1, C2, Cn no semianel disjuntos tais que B menos A é a união desses caras, de Cn, de CK, digamos de K igual a 1 até N. Quer dizer, se você pega um elemento do semianel e joga fora outro elemento do semianel, então o que sobra é uma união finita de elementos do semianel. Isso acontece para intervalos. Você tem um intervalo que contém outro intervalo, o outro pode estar no meio, você joga fora o intervalo do meio, pode sobrar um intervalo só, se esse intervalo começar, por exemplo, você tem um intervalo AB, você joga fora o intervalo AC com C menor que B, o que sobra é o intervalo CB. Mas pode sobrar dois intervalos, se o intervalo estiver dentro do intervalo AB, estiver o intervalo CD com A menor que C menor que D menor que B, quando você joga fora o intervalo CD, sobram dois intervalos, o AC e o DB. Mas de qualquer jeito, sempre que você pega um intervalo e retira um subintervalo, sobra uma união disjunta de dois intervalos. É importante que esses conjuntos sejam disjuntos nessa definição, e o Isnar tem uma notação para isso. Nós escrevemos se você tem uma família de conjuntos, né? Pode ser finito ou enumerável, né? São disjuntos, isto é, CI interseção CJ para todo I diferente de J. Vou ver se é melhor escrever aqui. Né? Denotamos a união desses conjuntos pelo mesmo símbolo de soma, né, de somatório, por sigma grande. Então, sempre que aparecer uma soma de conjuntos em algum lugar, isso quer dizer que os conjuntos são disjuntos. São uma notação que ele usa para união disjunta de conjunto. União disjunta por si.
Eu costumava denotar isso como união quadrada, assim, mas eu vou tentar seguir a notação do Snar. Vou usar o sigma grande. Muito bem. Então, a gente vai considerar medidas definidas em semianéis. Então, a ideia é que uma medida finitamente aditiva Mi definida em S, né? Em alguns casos a gente vai permitir conjuntos de medida infinita, mas é ruim permitir medida mais infinita e medida menos infinita ao mesmo tempo. Em muitos casos a gente vai supor que a medida é sempre maior ou igual a zero. Mas em algumas situações vale a pena considerar medidas com sinais, medidas que às vezes podem assumir valores negativos. Então, bem, em muitos casos as medidas vão ser positivas, podendo ser infinitas. É um caso muito comum, é natural definir medidas de Lebesgue, por exemplo, de intervalos ilimitados, ou da reta toda, como sendo infinito. A gente vai ver por que isso faz sentido depois. Mas, como eu falei, as medidas podem ter sinal, então, medidas podem ter sinal e, eventualmente, assumirem o valor infinito. Então, o Snar considera todos esses casos. Mas não é de bom gosto botar mais infinito e menos infinito no conjunto de valores precisos ao mesmo tempo. Em particular, porque infinito menos infinito não está definindo um negócio indeterminado, né? Se a gente pega a reta e junta o infinito, a gente sabe somar dois objetos quaisquer. Infinito mais infinito é infinito, infinito mais qualquer número real é infinito. Mas infinito mais menos infinito a gente não sabe quanto é que é. Então, é razoável se restringir esses casos. Em boa parte do tempo a gente vai considerar medidas positivas, quer dizer, ou essa situação ou essa. Medida finitamente aditiva é uma função, como a gente, para começar, é uma coisa que a cada elemento de S, quer dizer, a cada conjunto desse semianel associa um número, né? E a gente quer que ela seja aditiva. É uma função, né? Então é uma função dessas tal que a medida de uma soma disjunta, de uma união disjunta de conjuntos é a soma. Isso justifica um pouco essa notação. Para quaisquer conjuntos disjuntos, não naturalmente. Disjuntos está implícito, né, nessa notação. Então você tem uma quantidade finita de conjuntos de S, né, desse semianel. A medida da união disjunta desses conjuntos tem que ser a soma das medidas. Se a gente quer que a medida seja finitamente aditiva, é o mínimo que a gente vai esperar de uma medida. Então, o que ele vai? Assim, tem a outra definição associada a essa. Por que a gente não fala simplesmente aditivo? Porque tem duas noções de aditividade de medidas. Tem essa noção de medida finitamente aditiva e a noção de medida sigma aditiva, que é mais forte. Dizemos que Mi é sigma aditiva se a medida, deixa eu ver se eu já não, está tudo bem. A medida é sigma aditiva se sempre que a gente tem
sempre que a gente tem uma família de conjuntos, família enumerável agora, então, disjuntos tais que a união enumerável deles, ou a soma deles, a soma maior ou igual a 1 de AN, também está em S, é uma hipótese importante. Uma união enumerável de elementos de S não precisa estar em S. Aliás, do jeito que a gente está fazendo, nem uma união finita precisa. Não? Então, aqui na definição de infinitamente aditivo, eu devia ter escrito desde que a união desses AJ, ou seja, a soma dos AJ, de J igual a 1, esteja em S, para fazer sentido falar da medida da união. Um exemplo de semianel, né, a gente está um pouco formal. Aliás, aqui também eu comi mosca. A gente tem que supor que o vazio está em S sempre. Faz parte da definição, não é de qualquer jeito, faz parte da definição. Vocês conseguem dar algum exemplo bastante óbvio de semianel relacionado com as coisas que a gente já falou? Não? A gente definiu medida de quê até agora? De intervalos reais. Né? Se a gente olhar para todos os intervalos de números reais, esse negócio dá um semianel, não dá? O vazio é um intervalo, por exemplo, se você fizer B igual a A, pegar um intervalo aberto, os caras maiores que A e menores que A, isso dá vazio. Né? Vazio é um intervalo, bom, por definição, também se vocês quiserem. A interseção de dois intervalos é sempre um intervalo, que é importante. E se você pega um intervalo, como eu falei, você pega um intervalo, joga fora outro intervalo, o que sobra é uma união finita de intervalos, de fato no máximo 2, né, no caso da reta. Né? A gente tem situações um pouco mais gerais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, blocos retangulares em Rn, conjuntos de todos os paralelepípedos de Rn, os blocos retangulares de Rn, também formam um semianel. Tem que botar essa hipótese, né, que esse negócio vale desde que a união dos caras esteja... Porque uma união finita de intervalos não é um intervalo sempre, né? Você pode ter dois intervalos, um aqui e outro lá, que a união não seja um intervalo. Mas, rapidamente, quando a gente vai ver que sempre que a gente tem um semianel, a gente pode estender essa família para um semianel maior, que vai ser um anel, no qual a união finita de elementos do anel está sempre no anel. Então, a gente vai passar rapidamente dos intervalos para todas as uniões finitas de intervalos, na teoria é mais completa um pouco, mas a gente começa com um semianel, e depois a gente vai provar um teorema, que diz que todo semianel pode ser estendido para um anel, e se tiver uma boa medida no semianel, ela vai ser estendida para uma boa medida no anel, etc. Mas vamos lá. Então, com esse exemplo padrão na cabeça, né, dos intervalos da reta, a gente tem essa noção de medida finitamente aditiva. De fato, a medida do comprimento dos intervalos é finitamente aditiva, mas que a gente vai ver imediatamente. Deixa eu comentar essa condição também. Aqui eu estou supondo que o A está contido em B, mas B menos A é uma coisa que faz sentido mesmo quando o A não está contido em B, e B menos A são os caras de B que não estão em A. Só que B menos A é a mesma coisa que B menos A interseção B. E A interseção B vai ser um elemento do anel que está contido em B, então não tem muita perda de generalidade da gente supor, nesse caso, que o A está contido em B, porque a interseção de dois conjuntos do anel está sempre no anel. Mas vamos para cá. Então, a gente definiu uma medida finitamente aditiva. Uma medida é sigma aditiva se sempre que você tem uma união enumerável de conjuntos do seu semianel que pertence ao semianel, então, a medida dessa união enumerável, essa união enumerável disjunta, né, tem que ser a soma das medidas. Sigma aditivo é um negócio mais forte. Deixa eu talvez fazer essa observação. Em geral, B menos A é B menos A interseção B. No caso em que o A não está contido em B, né? Então a gente reduz esse resultado. Como A interseção B está no semianel sempre que A e B estão no semianel,
esse negócio sempre tem que ser uma união disjunta finita de elementos do semianel para quaisquer conjuntos A e B do semianel. Muito bem. Uma outra observação é que se você tem uma medida finitamente aditiva, a medida do conjunto vazio tem que ser zero, né? Se você fizer A1 igual a A2 igual a vazio, a gente tem soma de 1 até 2 de AI a J, é uma união, é um troço de vazio disjunto de qualquer coisa, em particular dele mesmo. Isso é vazio também. Então a gente tem que ter que o Mi de vazio é Mi dessa união disjunta de dois conjuntos iguais ao vazio, que pela condição de ser finitamente aditiva vai ser soma de J igual a 1 até 2 de Mi de AJ. Isso dá duas vezes a medida do conjunto vazio. E logo, então a medida do vazio é duas vezes a medida do vazio. Assim, a medida do conjunto vazio é zero para qualquer medida finitamente aditiva. Então, toda medida finitamente aditiva, a medida do conjunto vazio é zero. Então, é claro que toda medida sigma aditiva é finitamente aditiva, ainda que você formalmente, mas você está estudando só para uniões enumeráveis e para uniões finitas. Bom, toda união finita é uma união enumerável. Aliás, se você insistir em que os índices sejam todos os naturais, é só você fazer esses conjuntos AN iguais a vazio a partir de um certo ponto. Se tiver união de três conjuntos, digamos, você faz uma A1, A2, A3, você define A4 igual a 5 igual a 6, tudo vazio. Então, se essa união de três conjuntos está no semianel, você escreve como essa união enumerável em infinitos caras, mas com todos vazios a partir do quarto, a medida dessa união enumerável, que coincide com a união finita, vai ser a soma dessas medidas, só que a partir de n igual a 4, nesse exemplo, o Mi de N vai ser zero, porque vai ser sempre conjunto vazio, e Mi do conjunto vazio é zero. Então, se esse negócio vale para uniões enumeráveis, ainda que se supõe que vale só para uniões enumeráveis infinitas, você tem esse truque de fazer todo mundo igual ao vazio a partir de um certo ponto, e você cai no caso anterior, quer dizer, toda medida sigma aditiva, em particular, é finitamente aditiva, o que é bastante simples, né? Bom, vamos lá, vamos tentar provar coisas. Sim, a gente não precisa fazer isso só na reta, a gente vai fazer essas teorias de fato. Para uma integral de Lebesgue, eu mencionei alguns exemplos na reta, mas ela faz sentido em Rn, em qualquer espaço euclidiano. No caso de espaços euclidianos, a base da teoria, quer dizer, na reta a gente começou medindo intervalos, em Rn a gente começa medindo blocos retangulares, são produtos cartesianos de uma quantidade finita de intervalos. Então, o Snark tem essa proposição que permite mostrar que o conjunto dos blocos retangulares formam o semianel em Rn. Então, vamos provar essa primeira proposição, que diz que, bom, você tem dois conjuntos, ômega 1 e ômega 2, S1, S2, semianéis em ômega 1 e ômega 2, respectivamente. Então, conjunto dos produtos cartesianos, A cartesiano B, onde A está em S1 e B está em S2, é um semianel em ômega 1 cartesiano ômega 2. Né? Um produto cartesiano de semianéis dá um semianel nesse sentido.
Isso não é difícil de provar. Por exemplo, vazio é vazio cartesiano qualquer coisa, cartesiano vazio, por exemplo. Um vazio está em S1, um vazio está em S2, isso aqui está em... né? Isso aqui está nesse conjunto. O vazio é da forma um elemento de S1, cartesiano um elemento de S2. Então essa é a primeira condição, o vazio tem que estar no semianel. A outra é que a interseção de dois elementos do semianel tem que estar no semianel. E é fácil ver que A1 cartesiano B1 interseção A2 cartesiano B2 é simplesmente A1 interseção A2 cartesiano B1 interseção B2. Né? Porque se um cara está nessa interseção, a primeira coordenada tem que estar em A1 e A2 ao mesmo tempo. E a segunda coordenada tem que estar em B1 e B2 ao mesmo tempo. E vice-versa. Se a primeira coordenada está em A1 e A2 ao mesmo tempo, e a segunda coordenada está em B1 e B2 ao mesmo tempo, o seu ponto vai estar aqui e vai estar aqui. Né? Então, isso é imediato. E como a A1 interseção A2 está em S1 e o B1 interseção B2 está em S2, né? A1, A2 em S1 implica que A1 interseção A2 está em S1 e o B1, B2 em S2 implica que B1 interseção B2 está em S2. Né? Então a segunda condição está satisfeita. Uma interseção de dois elementos desse conjunto está nesse conjunto. Ele é um produto cartesiano de... E a terceira condição, que é um pouco mais complicada, é que se eu pego um elemento desse conjunto e jogo fora outro elemento desse conjunto, o que sobra é uma união finita disjunta de elementos desse conjunto. Né? Mas a gente sabe que isso é verdade para S1 e para S2. Então suponha que a gente tenha A1 cartesiano B1 contido em A2 cartesiano B2. Né? A gente pode supor que é tudo não vazio, se algum desses caras... Se o A1 for vazio, A1 cartesiano B1 é vazio. E aí não tem graça jogar fora o vazio, não é fazer nada, porque se tem um elemento do semianel, joga fora o vazio, que sobra ele mesmo, que é um elemento do semianel. Então a gente vai supor que é tudo diferente de vazio, né? A1, A2, B1, B2 diferente de vazio. Então isso implica que, de fato, o A1 tem que estar contido no A2 e o B1 tem que estar contido em B2. Mas se tiver um ponto do A1 que não está no A2, você pega qualquer ponto do B1, digamos, se o X está no A1 e não está no A2, pega um Y qualquer no B1. O ponto XY está aqui, então tem que estar aqui também. Mas o ponto XY está aqui, o X tem que estar no A2, não dá. Só não dá para concluir isso se o B1 fosse vazio, mas eu estou supondo que não é, então... Se o B1 for vazio, não tem nenhum Y que você pegar para fazer esse argumento. Né? De fato, vazio cartesiano R está contido em 0,1 cartesiano 0,1, porque o lado esquerdo é vazio, mas o R não está contido em 0,1. Mas, tirando isso, esse argumento que eu dei está certo. Então, como a gente sabe que o A1 está contido no A2 e o B1 está contido em B2, a gente sabe que A2 menos A1 é uma união de conjuntos do semianel. Para a gente, se a gente for esperto, a gente vai chamar de A também. Eu posso pegar uma união começando em J igual a 3 até um certo N de conjuntos AJ. Então vamos ter conjuntos A3, A4, A5, etc. até a N, cuja união disjunta dá A2 menos A1, por hipótese, com os AJ no anel S1. B2 menos B1 é a união de R igual a 3 até um certo M de certos conjuntos BR, onde os BR estão em S2.
E, finalmente, esse A2 cartesiano B2 menos A1 cartesiano B1, eu quero mostrar que isso é uma união disjunta de elementos do semianel. Isso vai ser... Então, às vezes é bom fazer um desenho, né? Quando a gente tem... Então, aqui você tem o conjunto A2, aqui o B2. Aí você joga fora, você tem um conjunto A1 aqui dentro, um conjunto B1 aqui dentro. Quando você joga fora o A1, tem uma união finita de coisas, você joga fora o B1 também. Produto cartesiano, quando você faz um negócio assim, você está jogando fora só esse pedacinho do meio. Sobram todos os produtos cartesianos que envolvem, em alguma coordenada, algum desses pedaços que sobraram. Então, a gente podia escrever isso de um jeito mais compacto, mas vamos tentar. Vamos lá, a gente primeiro faz a união para todo I em... Não vai ter jeito, eu vou ter que botar o 1, união 3 até N, e o J em 1, união todo mundo. Porque o A2 é a coisa maior, não devia ter chamado o A2 de outro nome, de X, o B2 de Y, mas agora já foi. Aqui a gente bota todo mundo de 3 até M, mas eu não quero pegar o 1. A única coisa que eu não quero pegar é o A1 cartesiano B1. Então, IJ diferente de 1. Então, eu pego todos os pares IJ, o I pode ser 1, 3, 4 até N, o J pode ser 1, 3, 4 até M, mas eu não quero pegar o 1. E aí eu faço a união de todos os produtos cartesianos AI cartesiano BJ. Então, o único produto cartesiano que eu não estou permitindo é o A1 cartesiano B1, que é esse pedaço aqui do meio. Mas eu estou permitindo, sei lá, o A1 cartesiano B3, o A1 cartesiano B4, o A1 cartesiano B5, o A5 cartesiano B1, o A5 cartesiano B7, todos os produtos cartesianos, menos o A1 cartesiano B1, essa união vai dar aquilo e mais do que isso, vai ser uma união disjunta. Aí em cima é a união disjunta. Aqui eu escrevi união disjunta, aqui não. Aqui é união disjunta. Esse negócio. Eu tenho que me acostumar com a anotação, senão tenho que me corrigir algumas vezes. Então tem esse negócio que escrever os índices não é tão agradável. Assim, mas o fato é que a gente pega todos os produtos cartesianos que aparecem, incluindo o A1 e o B1, mas exceto o A1 cartesiano B1. Pode aparecer A1 com outros BJs, o B1 com outros AJ, mas não pode aparecer o A1 cartesiano B1. Você pega todos esses caras, isso dá o A2 cartesiano B2 menos A1 cartesiano B1. Não é muito difícil de ver isso não, porque se você tem dois blocos disjuntos desses, então, ou os índices vão ser diferentes na primeira coordenada, ou vão ser diferentes na segunda ou nas duas. Mas se forem diferentes na primeira coordenada, tem o A1 cartesiano B3 e o A3 cartesiano B5. O fato de ter aqui o A1 e aqui o A3, como o A1 e o A3 são disjuntos, né, isso já garante que os produtos cartesianos são disjuntos. Mas o produto cartesiano duas coisas, se na ordenada os caras já são disjuntos, não tem nenhuma chance deles intersectarem. Então isso de fato é uma união disjunta. Se eu juntasse esse índice 1, 1, eu vou ter uma união de coisas, né? O A3, A4, etc. União A1, isso dá tudo, dá o A2 todo. Se eu pegasse a união de todos esses caras junto com o B1, a união dá o B2 todo. O produto cartesiano ia dar tudo. Quer dizer, se eu pegasse todos os índices, incluindo o 1, isso ia dar todo o A2 cartesiano B2. Ia ser uma união disjunta de novo. É só uma união disjunta que dá o A2 cartesiano B2, tal que um dos termos é A1 cartesiano B1, é só tirar o A1 cartesiano B1, só tirar o índice 1 dessa união, que eu vou dar que eu vou ter o complementar. Porque é uma união disjunta, né? Quando eu tiro esse cara, eu estou deixando todo o resto, menos esse bloquinho do meio, né?
Então, nessa figura, por exemplo, esse complementar vai ser uma união de 8 pedaços, de 8 blocos retangulares. No caso do intervalo, quando você tira o intervalo no meio, sobra no máximo 2. No caso do R2, já podem sobrar 8. É claro que dá para juntar coisas, de fato, dá para escrever como uma união desse retangulão com esse bloco com esse bloco. Dá para escrever como uma união de 4 coisas juntas, mas, em geral, o número de pedaços que você precisa aumenta. E é meio inevitável. Bom, então, isso mostra em particular que o conjunto dos blocos retangulares de Rn é um semianel. Né? Um bloco retangular de Rn é um conjunto da forma I1, cartesiano I2, cartesiano I7, cartesiano IN, onde para cada J, o IJ é um intervalo da reta, J contido em R, intervalo, para todo J menor ou igual a N. Né? Então, o conjunto dos blocos retangulares é um semianel. Na verdade, a gente está usando não essa proposição, mas um corolário imediato dela, que a gente prova por indução, que é aqui. De fato, a proposição implica que se você tiver ômega 1, ômega 2, ômega n conjuntos e S1, S2, Sn, de maneira que o Sj é um semianel em ômega j para todo j menor ou igual a n. Então, conjunto dos A1 cartesiano, A2 cartesiano, etc. cartesiano AN, onde o AJ está em SJ para todo j menor ou igual a n, é um semianel em ômega 1 cartesiano, ômega 2 cartesiano, ômega n. Né? Não é isso. Isso segue imediatamente a proposição por indução em N. Né? Todos os produtos de duas coisas formam um semianel em ômega 1 cartesiano ômega 2. Quando você pega o produto de uma dessas coisas por um cara de S3, você vai ter os conjuntos da forma A cartesiano B cartesiano C, onde o A está em S1, o B está em S2, o C está em S3, e assim por diante, né? Então esses caras vão formar um semianel em ômega 1 cartesiano ômega 2 cartesiano ômega 3, você vai aumentando, né? Você faz o argumento natural de indução em N, a gente mostra esse fato em geral, em particular os blocos retangulares, que são produtos cartesianos de intervalos, formam um semianel em Rn. Então esse negócio de semianel é um pouco aflitivo, porque uma união infinita de elementos semianel nem sempre a gente tem que botar uma hipótese, se a união finita tiver no semianel, então sempre que a gente tem um semianel, a gente pode definir, a gente pode construir um anel a partir dele. Então, o que é um anel? Um anel é também uma família de subconjuntos, né? Um anel de conjuntos é uma coleção A de subconjuntos de um certo conjunto ômega, né? Que é um semianel
Então, todo anel é um semianel para começar. Tal que se A1 e A2 estão em A, basta supor que o A1 é disjunto A2, mas não precisa, na verdade, né? Mas se você tem dois caras disjuntos em A, por exemplo, a união deles está em A. Quer dizer, uma união de dois elementos do anel tem que estar no anel. Isso é diferente do caso do semianel. Uma união de dois intervalos não precisa ser um intervalo, né? Então, mas a gente, a partir dessa condição, a gente consegue descobrir mais coisas. Por exemplo, qualquer união finita de elementos do semianel está no semianel. Para começar, qualquer união de dois elementos do anel, ainda que não sejam disjuntos, tem que estar no anel, de fato. Observação. Se você tem A1, você tem A e B no anel, A e B quaisquer, não necessariamente disjuntos. Então, para começar, o A interseção B está no anel, né? Por exemplo, o A menos A interseção B não precisa estar... Bom, uma diferença de dois caras do semianel, o A é um semianel em particular, né? Como eu falei, todo anel é um semianel. A diferença de dois conjuntos de um semianel não precisa estar no semianel, mas precisa ser uma união disjunta de caras do semianel. Então isso aqui vai ser soma de J igual a 1 até M de CJ, onde os CJ estão em A, que em particular é um semianel. Então você pode escrever isso como união disjunta. E a gente sabe que se eu jogo fora o A interseção B, isso fica disjunto do B, né? E a união disso com B, que agora é uma união disjunta, é a mesma coisa que a união B. Que aqui eu joguei fora a interseção, mas aqui eu estou fazendo a união com B, o B contém a interseção do A com B. Então, de fato, essa união dá o A união B todo. Mas agora é uma união disjunta. Portanto, o A união B é soma de J igual a 1 até M mais 1 do CJ, onde o CM mais 1, por definição, é o B. Né? O B é disjunto disso tudo, né? Portanto, é disjunto de cada um do CJ. Então, isso de fato é uma união disjunta, de M mais 1 caras. Então, a união de dois conjuntos, a união de dois elementos do anel, sempre pode ser escrito como união finita de elementos do anel. Como união finita disjunta de elementos do anel. A vantagem aqui, bom, eu posso ter mais termos, mas a vantagem é que são uma união disjunta. E uma união disjunta de elementos do anel está no anel. Porque se você tem, por indução, né? Se você tem D1, D2, DK no anel disjuntos, então a soma deles está no anel. Isso é fácil de provar em geral por indução em K. Né? Porque para K igual a 1 é óbvio, né? Um conjunto só, D1 se D1 está no anel, então D1 está no anel. E se você pega uma união de K mais 1 caras, isso é a união de K desses caras. União o próximo, união disjunta com o próximo, né? Eu gosto da união quadradinha por causa disso, para não ter que escrever uma soma. Soma você tem que botar índice, né?
Então, união com DK mais 1, esse cara está no anel. Né? Porque, por hipótese de indução, isso aqui vai estar no anel. O DK mais 1 é disjunto dessa união e também está no anel. A união de dois caras disjuntos do anel tem que estar no anel por hipótese. Então, uma união qualquer de caras do anel sempre está no anel. Aqui eu mostrei que uma união disjunta qualquer de caras do anel está no anel. Mas usando isso, a gente conclui que uma união de dois caras quaisquer do anel está no anel. Né? Porque uma união de dois caras do anel é uma união disjunta de um número finito de caras do anel. E agora a gente pode mostrar que qualquer união finita, disjunta ou não de caras do anel, sempre está no anel. Usando que a gente já mostrou isso para dois, do mesmo jeito. Né? Então é só... eu copio o argumento lá do lado. Então agora se você tem A1 então vamos, acho que é o que eu vou provar agora. Vamos escrever isso de novo, né? Então, se você tem A1, A2, AK, elementos quaisquer desse anel A, então, união não necessariamente disjunto, precisa J estar em A, por indução em K, né? Para K igual a 1 é óbvio, né? Se A1 está em A, então A1 está em A. Bom, para K mais 1, você tem se união de J igual a 1 até, né, você tem A1, A2, AK mais 1, todos no anel. Então, a união de J igual a 1 até K mais 1 desses caras é simplesmente a união de J igual a 1 até K de AJ, união a K mais 1. Como esse cara está em A por hipótese de indução, uma união de carga elementos de A, esse cara está em A também, então isso aqui está em A. Por quê? A gente mostrou lá que a união de dois conjuntos de A está em A. Né? Então, essa definição de anel, então o anel tem mais propriedades que um semianel, a união de caras do anel tem que estar no anel, mas sempre que a gente tem um semianel na mão, a gente pode construir um anel a partir dele, não um anel de conjuntos. Então o que a gente vai mostrar agora, eu acho que é o que vai dar tempo de mostrar hoje, é que sempre que a gente tem um semianel, a gente pode construir um anel de um jeito natural, que é simplesmente considerar as uniões finitas, disjuntas, se vocês quiserem, de elementos do seu semianel. Isso vai sempre ser um anel. E a gente vai mostrar que sempre que a gente tem um semianel com uma medida finitamente aditiva, por exemplo, a gente pode estender essa medida para todos os conjuntos do anel, de maneira que ela continue finitamente aditiva. E se a gente tiver uma medida sigma aditiva, a gente pode estender essa medida para todos os elementos do anel, de maneira que ela continue sigma aditiva. Então, vamos tentar provar essas coisas todas. Então, a primeira proposição é que se S é semianel, num certo conjunto ômega, então esse anel aqui, esse cara vai ser um anel A definido como conjunto das uniões disjuntas, então soma de J igual a 1 até R de AJ, onde AJ está em S. Né? Sempre que eu escrevo isso, está implícito que eles são disjuntos. No início ainda eu vou escrever isso, daqui a pouco eu vou esquecer. Isso aqui é um anel. Você tem em particular uniões com R igual a 1, quando você tem um conjunto só, ele é a união disjunta de um elemento, de um conjunto só. Né? Quer dizer, o A, obviamente, contém o semianel S. Né? As uniões de um elemento, cada elemento do S, por definição, está em A. E
E A é o menor anel que contém S, né? Obviamente. Porque se você tiver um anel que contém S, uniões de juntos elementos de S tem que estar no anel, né? Então, isso aqui, A é o menor anel que contém S. O que a gente tem que provar é que isso é um anel, não? É óbvio que se isso for um anel, isso é o menor anel que contém o S. Então, sempre tem um anel que contém o S, porque qualquer conjunto, ainda que não tenha, que não seja reta, nem tenha noção de intervalo, nem nada parecido, para todo conjunto existe um anel bastante... Existem vários anéis, mas... Então, tem um anel meio bobo porque é só o conjunto vazio, né? Mas você pode olhar para todos os subconjuntos do conjunto ômega, todos os subconjuntos de ômega, partes de ômega, formam um semianel. E formam um anel também, obviamente. Mas às vezes é um anel grande demais, quer dizer, às vezes você não tem uma boa medida definida em todos os subconjuntos do conjunto dado, né? Então, isso é particularmente o caso da medida de Lebesgue. A gente seria muito simpático se a gente pudesse definir medida de qualquer conjunto de números reais. Mas a gente vai ver, demorar um pouquinho, mas a gente vai ver que isso não é razoável. Você tem conjuntos... Não tem nenhuma teoria de medida muito boa que funcione para todos os conjuntos dos reais. Só não tem nenhuma medida sigma aditiva que estenda a medida de Lebesgue para todos, para o anel de todos os subconjuntos dos reais. Mas isso não é tão óbvio a princípio, mas é verdade. Então, e anéis muito pequenos também não tem muita graça. A ideia é tentar achar qual é o anel certo, qual é... A gente vai definir daqui a pouco o que é uma sigma álgebra, que é uma noção um pouco... que é um anel com mais propriedades, né? Sigma álgebra vai ser um anel em que uniões enumeráveis de caras do anel também estão no anel, mas a gente vai falar disso depois. Mas vamos lá, vamos provar esse troço, né? Em vez de ficar fazendo cenas dos próximos capítulos. O que a gente tem que provar? A gente tem que lembrar das definições. Para ver que isso é um anel, a gente tem que ver que isso é um semianel para começar, né? Quer dizer, a gente tem que provar que, por exemplo, que a interseção de dois caras desse tipo é um cara desse tipo. E que o complementar também. Então vamos pegar dois conjuntos X, soma de J igual a 1 até R de AJ, onde os AJ estão em S. Y é o conjunto, é uma soma, uma união disjunta de J de, sei lá, I igual a 1 até S. Szinho de BI, onde os AJ e os BIs estão em S, né? Então, por exemplo, o X interseção Y, é claro que o vazio está em A, porque o vazio está em S e o S está contido em A, né? Então, a gente não precisa falar disso. O X interseção Y, mas você pega uma união de caras e interseção uma união de outros, né? Isso aqui a gente pode escrever como a soma para todo IJ, para todo JI, né? Para J menor ou igual a R, I menor ou igual a S, de AJ interseção BI. AJ interseção BI. Não é? Porque se um cara está em AJ na interseção BI, se ele está em AJ em particular, ele está em X. Se ele está em BI em particular, ele está em Y, ele vai estar em X união Y. E vice-versa, se ele está em X interseção Y, ele está em algum AJ e em algum BI. Então isso é bastante óbvio. E cada AJ interseção... E é fácil ver que esses caras são todos disjuntos também, né? Porque dois AJs diferentes são sempre disjuntos, dois BI diferentes são sempre disjuntos. Então, qualquer interseção dessa é diferente de qualquer outra, é disjunta de qualquer outra interseção diferente. Bom, vamos lá. Então, como o AJ está em S e o BI está em S, o AJ da interseção BI também está em S. A interseção dos dois elementos do semianel está no semianel. Então, isso aqui está em A. Porque é uma união disjunta de caras em S, né? Então, interseção de dois caras de A é um cara de A.
a gente tem que checar outras coisas, né? Tem as propriedades de semianel, não é só, a gente tem que mostrar que x menos y, suponha agora que o y esteja contido em x. Isso implica que, isso não importa entanto, mas eu quero ver que o x menos y x menos y é um elemento do nosso anel A. Como é que a gente faz isso? Então a gente pegou o x é uma união disjunta de caras, eu estou jogando fora o y, né? A gente pode, x menos y, né? Eu posso escrever como a união disjunta de AJ menos y, né? E o y é uma união. Quando você joga fora uma união, o que sobra é uma interseção. Então isso é soma de J igual a 1 até R, a interseção de I igual a 1 até S, não é assim? De AJ menos BI. E a gente sabe que toda a diferença de caras de A é uma união finita de caras de A. Desculpa, como é que é? Uma diferença de dois caras de S, que é um semianel, é uma união finita de caras de S. Uma união finita de caras de S está em A, então essa diferença está em A sempre. Né? Uma interseção de caras de A, como a gente viu, é só fazer aquele argumento de indução de sempre. Interseção de dois caras de A está em A. E uma união disjunta de caras de A está em A, porque um cara de A é uma união disjunta de caras de S. Então, união disjunta de uniões disjuntas é uma união disjunta de caras de S. Então, esse cara está em A também. Não, só escrever. Então, de fato, a diferença de dois elementos desse candidato a anel A está em A. Portanto, o A é um semianel. Muito bem, já mostramos que o A é um semianel. Agora, para ver que o A é um anel, é fácil, né? Porque se você tem dois caras, basta ver que se dois caras de A são disjuntos, a união deles está em A. Mas, bom, se o X é soma de J igual a 1 até R de AJ e o Y é soma de... Deixa eu usar o mesmo índice, só começando em R mais 1 indo até R mais S, só para... De conjuntos AJ, só que para outros conjuntos, do R mais 1 até o R mais S, se X interseção Y for vazio, se o X e o Y são disjuntos, então os AJ com J menor que R, os AJ com J maior que R também são disjuntos. Então o X união Y vai ser simplesmente soma de J igual a 1 até R mais S de AJ, e faz sentido escrever isso, porque de fato essa união é disjunta. E esse cara está em A também. Então isso termina a prova da proposição. O A é um semianel, tal que a união de dois elementos disjuntos dele é um elemento dele. Deixa eu fazer a parte só da medida. Então, a aula de hoje está meio formal. Não? Esse curso vai ter matemática mais interessante mais tarde, mas paciência, a gente está construindo uma teoria, tem sempre uma parte um pouco formal do início, cheia de definições e de proposições triviais, mas não tem muito como pular. Tem coisas mais divertidas no futuro próximo. Vamos. Aliás, uma boa sugestão é vocês começarem a olhar os exercícios. Já tem exercícios interessantes no capítulo 1 do livro do Isnar. Mas vamos lá. Então, o que eu queria falar? Eu queria falar um pouquinho só de medidas aditivas. Aliás, eu defini medida finitamente aditiva, defini medida sigma aditiva também, mas não provei nem que a medida de intervalos é uma medida finitamente aditiva, né? Mas se você tem uma união finita, se você tem I1 e I2 intervalos, por exemplo, né? E J intervalos. Intervalos disjuntos. Tais que união J é um intervalo. Então, digamos, não tem muito jeito. O I tem que ser uma coisa do tipo AC e o J ou AC ou AC ou
C, e o J tem que ser, em cada caso, um intervalo que começa no C e vai até, por exemplo, aqui uma coisa do tipo CB, ou CB, aqui uma coisa do tipo CB, ou CB, aqui uma coisa do tipo aberto, CB, ou aberto, CB, aqui uma coisa do tipo fechado, C, alguma coisa, né? Fechado, CB. E de qualquer jeito, e união J vai ser alguma coisa que começa em A e termina em B, ou AB, ou AB, dependendo do caso, né? Ou, aqui eu botei colchete, né? Ou AB é tudo aberto. Mas, de qualquer jeito, a medida de I união J é B menos A, que é B menos C, mais C menos A, que é a medida de I mais a medida de J. Então, a medida de uma união disjunta de intervalos, que é um intervalo, é a soma das medidas dos dois. Então, fica meio boba. Mas isso vale para uma união finita também, de novo por indução no número de intervalos. Se tiver uma união finita de intervalos, que é um intervalo, a medida da união é a soma das medidas. Isso é prova por indução no número de intervalos. Mas dá para definir medidas de conjuntos mais gerais, por exemplo, de uniões finitas de intervalos. Então a ideia é que, se você faz essa construção, então a proposição é que na construção anterior, se μ é uma medida finitamente aditiva definida em S, para R, talvez união infinito, ou mais infinito ou menos infinito, é medida finitamente aditiva. Eu vou mostrar isso para a medida sigma aditiva no começo da aula que vem, mas vamos fazer hoje só para a medida finitamente aditiva. Então, μ admite extensão, uma única, naturalmente uma única extensão finitamente aditiva. A esse anel A. A esse anel A formado pelas uniões finitas de elementos de... Claro, você pode ter anéis maiores, talvez com outras medidas. A unicidade vale para esse, né? Porque, de fato, como é que você vai definir? Se você tem um X, que é a união finita de caras de S, se define a medida de X, não tem jeito, né? Tem que ser a soma das medidas dos AJ. O que a gente tem que provar? Definição, mas é a única definição possível se você quer que seja finitamente aditivo. O que a gente tem que provar? Que isso está bem definido, porque um conjunto, o mesmo conjunto, pode ser escrito de duas maneiras diferentes, como uniões disjuntas de elementos de S. Então, se X também for soma de I igual a 1 até S de conjuntos BI, o mesmo X, né? Você pode ter um mesmo conjunto decomposto de duas maneiras diferentes, como união de elementos de S, né? Com os BIs em S, né? Que os AJ estão em S também. A gente tem sempre o truque de olhar para X como X interseção X, né? O X é a soma para todo J menor ou igual a R e todo I menor ou igual a S, né? União disjunta dos BI interseção AJ. Então, não é? Então, por outro lado, para cada J, o AJ é a soma de I igual a 1 até S de BI interseção AJ. Que a união dos BIs dá todo o X que contém o AJ, né? Então, o μ de AJ é a soma de I igual a 1 até S de μ de a interseção AJ, né?
E a mesma observação vale para os... trocando os papéis dos AIs com os BJ. Quer dizer, para cada I, o BI é soma, né, de J igual a 1 até R, não é? De BI interseção AJ. Ou seja, a medida do BI é soma de J igual a 1 até R da medida de BI interseção AJ. Muito bem. Agora, vamos ver que as duas definições dão a mesma coisa. O que eu disse que era a medida de x? A medida de x é a soma, né? De um lado era a soma de J igual a 1 até R da medida de AJ, não é? Só que a gente acabou de ver que a medida de AJ é soma de I igual a 1 até S da medida de BI interseção AJ, de BI interseção AJ, perdão. Né? E agora, se você tem duas somas finitas, eu posso trocar a ordem dos somatórios. Isso é soma de I igual a 1 até S, soma de J igual a 1 até R, na medida de BI interseção AJ. Agora, o que é a soma de J igual a 1 até R da medida de BI interseção AJ? É a medida do BI. Então, de um lado, eu definiria a medida de x como a soma das medidas dos AJ. Do outro, eu definiria a medida de x como a soma das medidas do BI. Só que as duas coisas dão a mesma coisa. Então, está bem definido esse negócio. E não é difícil ver que isso é uma medida finitamente aditiva. Deixo para vocês, segue imediatamente da definição como união disjunta de uniões disjuntas. É uma união disjunta. A medida da união disjunta é a soma das medidas de cada um. A medida de uma união é a soma das medidas por definição. Então, é só, de novo, trocar o lado do soma. Quer dizer, isso é a parte mais delicada dessa proposição. Então, a gente pode parar por aqui também, que estourou o tempo. Deixa eu apresentar o Sérgio para vocês. O Sérgio vai ser nosso monitor, ou pelo menos um dos nossos monitores. Vamos ver se a gente consegue. Mas, por enquanto só tem ele, mas idealmente vai ter pelo menos mais um daqui a alguns dias. Então, se o Sérgio pode, talvez, se vocês quiserem combinar aulas de exercícios ou coisas do gênero, né? Então. Tá, galera, Isso. Muito bem. Vamos lá. Tá bom? Podemos.